Queridos irmãos e irmãs, saúdo os padres e diáconos desta paróquia, que completa 30 anos como paróquia. Não é isso, Padre Gilberto? E antes de iniciar a missa, eu ouvia lá fora, e foi aqui que começou tudo, nesse lugar. Há mais de 100 anos, uma pequena capelinha, e segundo ouvi lá fora, foi feito também com a ajuda de alguns indígenas. Aqui que começou a evangelização nessa região. E como paróquia, 30 anos. Uma paróquia dedicada à Mãe de Jesus e Nossa Mãe. E hoje, dia 8 de dezembro, em todo o mundo, a Igreja celebra a Imaculada Conceição, ou Nossa Senhora da Conceição. Por que Imaculada? Por que Conceição? Conceição vem de concepção. E Imaculada significa sem mácula, sem pecado. Por isso, Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Essa é a mãe de Jesus, aquela que foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. Então, celebrar essa festa é celebrar a grandeza de Deus, que pode tudo, que sabe tudo, que escolhe quem Ele quer. Assim como escolheu Maria, assim como escolheu José, assim como escolheu tantos e tantas discípulos e discípulas ao longo da história, Ele hoje continua a escolher, a nos escolher, para sermos continuadores da missão do seu Filho Jesus. E nós devemos aprender de Maria a não guardar para ela só o seu filho, mas ela o deu, ela o repartiu com o mundo inteiro. Ela foi a hospedeira, ela foi aquela que gerou Jesus, mas ela preservou a sua vida, cuidou dele, lhe ensinou tudo aquilo que uma mãe ensina, assim como José ensinou aquilo que o pai pode ensinar aos seus pequeninos, eles o fizeram. E Jesus, quando percebe a sua missão, quando inicia a sua missão, é porque ela disse qual era a hora. Foi ela que nas bodas de Caná disse: meu filho, é a sua hora. Começa a sua missão. E nas bodas de Caná, nós conhecemos todos a história, foi numa festa de casamento. Que bonito, hoje celebramos a abertura do ano da família. Foi numa festa de casamento que Jesus realiza o seu primeiro sinal, transformando a água em vinho, cuidando daquela família. Presente ali, ele e Maria, para que não faltasse o vinho novo, para que não faltasse alegria, para que naquela família tudo ficasse bem. E como nós cantamos, quando entrou essa bonita imagem da Sagrada Família, nós queremos que Deus também abençoe as nossas famílias. Deus nos criou como família. Ouvimos aqui a leitura do livro do Gênesis, Adão e Eva. Deus os colocou um diante do outro, mas como humanos, como criaturas. Deus deu desde o início, liberdade. Deus nunca quis fazer tudo por nós.
mas fazer conosco. Por isso, ele pede desde o início a participação de cada um. E desde o início, nós temos essa dificuldade de viver a liberdade. Viver a liberdade, fazer escolhas certas. Nós vimos lá no começo, que lá já no início, um começa a culpar o outro. Um começa a culpar o outro. Foi ela, não, foi ela, foi ele. Isso não deve acontecer nas nossas famílias. O diálogo, a paciência, o perdão, o entendimento, o saber esperar, o pedir perdão, não apenas perdoar. Perdoar às vezes é mais fácil do que pedir perdão. É preciso ter a coragem, a humildade de pedir perdão. Eu errei, me desculpa, me perdoa. São elementos que fazem parte da família, de qualquer família. E quando falamos família, que falamos de todas as famílias. Deus não faz acepção. Deus não escolhe apenas algumas para abençoar. Ele quer abençoar a todos nós, a todas nós. Deus ama cada um dos seus filhos e filhas. Estejam eles na condição que estiverem. Nós, seres humanos, às vezes colocamos condições para amar, para aceitar o outro. Deus nos ama do jeito que nós somos. Ele nos propõe uma mudança, mas primeiro Ele ama. Então, que nós aprendamos hoje, ao abrirmos o ano da família na nossa Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, aprendamos isso. Há 2, 3 anos atrás, aconteceram 2 sínodos sobre a família. E depois desse sínodo, desse grande encontro da igreja, do mundo inteiro, surgiu um documento que o Papa Francisco, a partir daquele documento do sínodo, escreveu: o Amoris Laetitia, alegria do amor. E ali o Papa Francisco destaca 3 verbos muito importantes que nós, como pastoral da família, e aqui estão os casais da pastoral da família, eu quero pedir que fiquem de pé os casais que são da pastoral da família, casais diocesanos, paroquiais que estão aqui, que vieram de outras paróquias também, estão lá atrás também alguns. São casais que trabalham com a pastoral familiar. E eu quero que vocês ouçam isso de pé, porque são muito importantes. 3 verbos. Primeiro, acompanhar. Acompanhar. Acompanhar as nossas famílias, sejam elas como forem. Há muitos tipos de família e devemos acompanhar todas. Acompanhar, primeiro verbo. Segundo, discernir. Discernir. A melhor maneira de ajudar, discernir, é fazer uma escolha, é pensar bem como é que vamos ajudar, o que vamos fazer, o que vamos propor, discernir. E terceiro, integrar. Integrar. Todos devem ser integrados na comunidade. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode ser excluído. Todos nós somos família de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Ninguém deve ficar fora. Então vamos lembrar esses 3 verbos, todos podemos ajudar. Primeiro, acompanhar, discernir e integrar. Mais uma vez.
e integrar. Então, a pastoral familiar, em todas as nossas paróquias, comunidades, devem estar preocupadas com isso. Acompanhar, discernir e integrar. Ninguém deve ficar fora. Obrigado, podem sentar. E hoje, ao celebrarmos a Imaculada Conceição, nós queremos pedir a Maria, ela que gerou Jesus, ela que ensinou Jesus a dar os primeiros passos, a dizer as primeiras palavras, ela que o viu crescer, ela que provocou para que ele fizesse o primeiro milagre, o primeiro sinal, para que ele começasse a sua missão. Ela que antes ainda, quando ele ainda era bebê, fugiu para salvar a sua vida, porque queriam matá-lo. Fugiu. Jesus também foi um refugiado. E o Papa, nesses dias passados, estava na ilha de Chipre e na Grécia. E, sobretudo, na ilha de Chipre, ele encontrou refugiados, pessoas que saíram de seus países, das suas terras, fugindo da guerra, fugindo da fome, fugindo da perseguição política. E ele tem tido essa preocupação porque são milhares e milhares e milhares de pessoas nessa condição de refugiados, deslocados, fora da sua terra. Na diocese onde eu estava, lá na África, só na minha diocese, na minha ex-diocese, eu ainda digo minha porque tenho muito carinho, mais de 800.000 pessoas, quase 1 milhão, tiveram que deixar suas casas, abandonar suas aldeias por causa da guerra, só numa diocese da África. Quase 1 milhão de pessoas. Agora imagine no mundo, quantos milhões de pessoas refugiadas, deslocadas, fora da sua casa, vivendo debaixo de lona, com os filhos sem estudar, todo mundo olhando para o nada, porque não há o que fazer, não há comida que chegue, não há nem força para o trabalho. E o Papa tem estado muito preocupado. Então, que as nossas famílias sejam também um lugar de evangelização, como família cristã. Que a família seja aberta e olhe para os lados. Será que o meu vizinho tem o necessário? Será que na minha rua aquela senhora, aquela viúva, como é que nós podemos ajudar? Que nós tenhamos essa sensibilidade, como Maria teve naquela festa, nas bodas de Caná. Como ela teve quando foi ajudar sua prima Isabel, que estava grávida, já com idade avançada para a gravidez. Como ela continua fazendo, com tantos nomes que ela tem na nossa igreja, mais de 300 nomes, sempre cuidando. Aqui no Brasil ela apareceu negra para denunciar a escravidão, porque Deus não quer escravidão. No México, ela apareceu com feições de indígena, por causa da exploração e da matança dos indígenas que acontecia em toda a América Latina. Por isso, com o nome de Nossa Senhora de Guadalupe, ela é padroeira de toda a América Latina. E Nossa Senhora Aparecida do Brasil. Então Maria é a mulher da sensibilidade, a mulher que está junto do seu povo, que percebe os sofrimentos. Por isso que o povo tem um amor tão grande a Maria. Por isso que muitas pessoas que não sabem ler, sabem rezar o terço, sabem conversar com Maria e pedem para ela, rogai por nós. O que significa? Maria, peça ao teu filho Jesus por nós. Leva as nossas preocupações, entrega para ele os nossos problemas. Olha como nós estamos a sofrer, Maria. E ela faz isso, ela leva. Então, que Maria, no seu dia, e todos os dias são dia dela, mas a igreja tem muitas festas de Maria. Hoje é uma das principais, a Imaculada Conceição. Que ela continue protegendo as nossas famílias, que ela cuide de cada um de nós,
que ela cuide das crianças pequeninas, como cuidou do seu filho, porque há muitas crianças que passam fome, que passam necessidade. Eu não estou falando da África, não, estou falando do Brasil. Muitas crianças hoje passam fome. No Brasil, atualmente, mais de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões, o que significa dizer metade da população não toma todas as refeições diariamente. Toma uma ou outra. Hoje, no Brasil, não estou falando de outro lugar. Hoje, no Brasil. Então é necessário que nós tenhamos os olhos bem abertos, tenhamos o coração bem aberto, tenhamos a nossa inteligência bem aberta, para termos a coragem de falar o que precisa ser falado, de denunciar o que precisa ser denunciado, de colocar por terra aquilo que não presta, aquilo que não nos faz humanos, aquilo que quer desviar a nossa atenção, porque Maria nos dá o exemplo. Naquele encontro com Isabel, ela recita o cântico de Ana do Antigo Testamento, que todos nós sabemos. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a pequenez da sua serva. Eu sou pequena, pobre, mas Ele olhou para mim. E depois ela continua: Deus vai derrubar os poderosos dos seus tronos. Derrubar. Quanta gente que tem poder e que vive de enganar o povo. Quanta gente que tem poder e vive usando o nome de Deus em vão. Quanta gente que tem poder e despreza os pobres, por isso tantos passam necessidade. Quanta gente tem poder e usurpa do seu poder, em seu benefício próprio, da sua família, dos seus amiguinhos. Quanta gente que tem o poder e esquece dos outros. Maria diz: Deus vai derrubar os poderosos dos seus tronos e vai elevar os humildes, os pequenos, os pobres, os simples. Então que essa festa de Maria nos ajude a tomar decisões. Eu quero ser discípulo de Jesus, aquele que ela gerou. Eu quero ser discípulo e discípula de Jesus, para fazer a diferença, para não ser um cristão, uma cristã morno. Eu quero ser cristão para valer. O que é sim, eu quero dizer sim. O que é não, o que é contra o Evangelho, o que é contra o meu próximo, o que é contra a vida, eu quero dizer não, com coragem. Queridos irmãos e irmãs, que essa palavra de Deus que nós ouvimos possa orientar a nossa vida, possa nos ajudar para que, assim como o anjo anunciou a Maria e disse para ela: alegra-te, cheia de graça, alegra-te, nós possamos olhar, porque Deus também escolhe a cada um de nós. Para Maria Ele deu uma missão, para Jesus deu outra. Para cada um de nós, o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, a cruz do seguimento. E para cada um de nós Ele dá uma missão. Não tenhamos medo de dizer como Maria disse aqui no final do Evangelho: eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Que cada um de nós tenha coragem de dizer, como Maria disse: eis aqui o servo do Senhor, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim seja.